parou para pensar sobre o caminho que um produto faz para chegar até? Esses produtos rodam o mundo cada vez com mais eficácia. Cada vez mais o consumidor é exigente e as distâncias são maiores. Multimodal, cross-docking, picking by voice, to order, mini load, first in, first out, o famoso FIFO, armazém alfandegado, poka-yoke. Nessa estrutura, muitos fatores têm que ser levados em consideração. Estoque, documentação, tributação, meios de transporte, atendimento ao cliente, preservação de produtos. E o técnico em logística é o responsável por organizar todo esse fluxo. Esse profissional passa por um curso teórico e prático. E depois de formado, ele pode administrar a cadeia logística em fábricas, portos, aeroportos, transportadoras, comércio virtual, empresas especializadas em gestão logística, além do atacado e do varejo. Uma profissão de futuro. O setor de logística está em alta e atrai profissionais com habilidades bem variadas. O trabalho não é fácil, mas tem grande chance de bom salário e ascensão na área. Exigente e determinada, Daniela coordena 1000 funcionários todos os dias. É a responsável pela área de logística da multinacional Kimberly-Clark. O nosso maior desafio é a gente poder atender todo o volume que nós temos de vendas e fazer com que esses produtos cheguem aos nossos clientes na data e na quantidade que eles solicitam para a gente. A companhia distribui por mês 50 milhões de produtos de higiene e cosméticos para 3.000 empresas, entre supermercados e farmácias. O principal galpão de armazenamento no interior paulista equivale a 7 campos do Maracanã. E para que nada dê errado, o setor de logística tem que estar integrado a todas as áreas. Deu algum detalhe errado, é um efeito dominó. Por quê? Porque se eu tenho um problema que eu não consigo carregar esses produtos dentro do centro de distribuição, esse produto com certeza vai faltar na gôndola e o consumidor não vai ficar satisfeito. E se engana quem pensa que é um trabalho fácil. Para se destacar, o profissional precisa desenvolver habilidades fundamentais. Primeiro, ele tem que ter duas habilidades básicas. A primeira é a capacidade cognitiva. Ele tem que ser capaz de trabalhar com modelagem matemática, conhecimentos técnicos específicos dentro da nossa área. A segunda é uma habilidade em liderança e organização de equipe. Isso também é fundamental para a gente. A logística é um trabalho complexo, que envolve centenas de detalhes. Para organizar todo esse movimento, é preciso um treinamento específico. Foi o que fez essa empresa. Aqui nesse galpão, os funcionários simulam desde a etiquetagem de produtos até a movimentação de empilhadeira. A Elog é uma das maiores empresas de operações logísticas do Brasil. Todos os anos, 1.200 funcionários passam por um treinamento rigoroso. O objetivo é a gente preparar melhor o time, os funcionários, e o que a gente tem ganho com isso? A gente consegue minimizar os erros que podem acontecer quando a operação estiver acontecendo, reter as pessoas e ter funcionários mais preparados para os desafios. A profissão está em alta. Fique atento para não ficar de fora desse mercado tão promissor. Quando você olha o mercado internacional, a gente disse que, na verdade, o Brasil está se conhecendo a logística exatamente agora, né? A quantidade de espaços que a gente hoje tem disponível era uma coisa que há 10 anos atrás não existia. E para falar sobre as oportunidades de trabalho na área de logística, a gente recebe a vice-presidente da ADMRH e da Companhia de Talentos, Maíra Abimurad. Maíra, boa noite. Bem-vinda ao Conta Corrente. Maíra, essa área tem um nome muito pomposo quando a gente pensa em grandes empresas multinacionais, que é supply chain. O que exatamente é essa área? O que faz o profissional que trabalha com supply chain? Legal, essa confusão é muito comum, né? A diferença entre logística e supply chain. Vamos imaginar que supply chain é toda a cadeia do primeiro produtor de matéria-prima até a casa do consumidor final. Então, toda essa cadeia é chamada de supply chain. Parte dela é a área de logística, que faz o quê? Ela cuida de todo o fluxo e estocagem de produtos e matérias-primas. Então, tudo que movimenta e a informação relativa a essa movimentação é logística. Do produtor inicial lá até o consumidor final é a cadeia de supply chain. E é uma área de fato em alta? Tem demanda por esse tipo de profissional?
Está muito em alta essa área. Por quê? Porque o custo de distribuição no Brasil é altíssimo. A nossa infraestrutura é muito precária. Então, o profissional ele tem que ser muito inteligente, muito criativo para conseguir driblar isso e manter o preço do produto competitivo. Porque por mais que a empresa invista um monte de tempo, energia e dinheiro em comprar uma matéria-prima mais barata, em produzir de uma forma mais efetiva, se ela não tiver uma cadeia de distribuição muito bem pensada, tudo que ela economizou aqui para ter um preço competitivo vai por água abaixo na distribuição. Pois é, em média aqui no Brasil, o produto para sair da empresa e chegar no consumidor final demora 20 dias a mais do que lá nos Estados Unidos. Então, sem dúvida, o profissional tem um papel importante para agilizar e para trabalhar com toda essa questão de infraestrutura um tanto precária que a gente tem aqui. Sem dúvida. Agora, qual é a habilidade ou quais são as características que esse profissional deve ter? Qual é o perfil clássico de um profissional de supply chain? Bom, claramente tem que ser alguém que goste de planejamento. Né? Planejar toda essa movimentação aí de bens. Agora, também tem que ser alguém que tem habilidade de negociação, porque ele vai negociar com vendas, ele vai negociar com marketing, ele vai negociar com todas as áreas da empresa. Agora, o que é novo nesse profissional, o que tem sido pedido, que não é tão óbvio assim no perfil desse profissional de supply chain? A primeira coisa é conhecer de tecnologia. Então, a gente está falando de hoje, por exemplo, empresas que estão incorporando aplicativos de geolocalização nos seus caminhões, nos meios de transporte da empresa. Então, tem que conhecer de tecnologia. A outra coisa que é importante é ele conhecer de sustentabilidade. Por quê? Cada vez mais as empresas, competindo globalmente, estão tendo que se adequar a práticas ambientais globais. Porque senão o produto dela nem é aprovado, o cliente nem quer saber do produto dela. Então, tem que estar de olho nessa questão de sustentabilidade. E, por último, muita criatividade e estratégia para driblar o que a gente acabou de falar, os nossos problemas de infraestrutura. Tá certo, Maíra. Vamos falar então, para quem ficou interessado em trabalhar nessa área de logística ou de supply chain, a Maíra e a equipe da DMRH listaram algumas das principais funções nessa carreira. Olha só. O especialista em planejamento de demanda é responsável por integrar e coordenar os pedidos entre todas as unidades de produção da empresa. Visão estratégica e conhecimento de negócios são fundamentais. E se você é habilidoso e organizado, ser um engenheiro de processos é uma boa opção no mercado. O profissional atua desde a linha de produção até a entrega final ao consumidor. Já para um trabalho mais complexo, o especialista em logística tem que estar bem preparado. É preciso conhecimento em comércio exterior, além de otimizar custos operacionais. E por fim, tem os especialistas em operações e vendas. É uma nova carreira em supply chain e não existe em todas as empresas. Concilia as operações de logística e a área de vendas. Mas quanto ganham esses profissionais? Segundo o levantamento da Cato, especializada em recrutamento online, a remuneração para o estagiário de logística gira em torno de R$ 960. Já o analista tem um salário superior a R$ 2.700. Quem atua como supervisor de logística pode receber R$ 3.880 por mês. Já quem chega ao cargo de gerente tem, em média, um salário superior a R$ 9.300. E para os diretores, o salário passa de R$ 21 mil. É bom lembrar que esses valores representam uma média do mercado e podem aumentar bastante de acordo com a especialidade, as bonificações e os outros benefícios financeiros. Maíra, a gente viu aí então um pouco de cargos, de funções, mas quais são as áreas, os setores que estão contratando esses profissionais atualmente? Então, o varejo sempre muito de olho nesses profissionais. A parte de e-commerce também, que é o varejo eletrônico, o comércio eletrônico. Uma área que está em alta por conta do porte dos eventos que estão vindo, desde eventos artísticos quanto esportivos para o Brasil, a logística em eventos, que parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas planejar e coordenar tudo isso, no final das contas, é uma atividade de logística. E a gente está falando também de um crescimento dos operadores logísticos, ou seja, empresas terceirizadas que fazem, então, a operação logística para indústrias, por exemplo. Pois é. Então, agora, se a área de logística ou de supply chain é tão forte dentro das empresas, das multinacionais, por que existe a contratação de uma empresa especializada nisso? Por vários motivos. Às vezes é por custo, às vezes é porque a empresa tem uma equipe interna, mas que não dá conta de lidar com essa questão de competitividade e precisa encontrar alguém
altamente especializado que só faça isso, de novo, no objetivo de reduzir o custo do produto final. Então, apesar de terem uma área interna, inclusive essa área está ficando cada vez mais robusta. Até 15 anos atrás, as áreas de supply chain tinham no máximo um gerente que reportava para o diretor financeiro, por exemplo. Hoje essa área é super estratégica, cada vez mais empresas têm um diretor ou até um vice-presidente de supply chain e uma grande equipe embaixo. Mas otimizar custo é tão crítico, Doni, com a nossa questão de infraestrutura, que às vezes você precisa mesmo de um parceiro. Agora, Maíra, quando a gente vai lá na faculdade, olha os cursos que ela oferece e não acha lá supply chain, especialista em supply chain na graduação, que tipo de profissional atua nessa área? E quem tem interesse, como consegue se profissionalizar, se capacitar para essa função? Perfeito. O que a gente mais encontra nas áreas de supply chain são administradores e engenheiros, que classicamente têm um interesse aí por essa questão numérica, processos, entender negócios e fluxos. Agora, existem, por exemplo, pós-graduações na área de supply, na área de logística. Então, um profissional que venha de qualquer área, que tem essas habilidades que a gente falou, tem habilidade com números, gosta de planejamento, gosta de negociação, com uma pós-graduação na área, ganha aí certamente uma oportunidade. Agora, esse profissional dentro de uma grande empresa, ele acaba tendo contato com várias outras áreas, né? Acaba centralizando as demandas de vendas, as demandas do setor de produção, enfim, acaba juntando todo mundo ali. Em função disso, ele consegue ter uma exposição maior dentro da companhia? Aumenta a possibilidade dele de avançar na carreira, por exemplo? Eu acho que sim, porque se ele conseguir fazer um bom trabalho na integração de todas essas áreas, conseguir convencer marketing que o melhor momento de lançar aquele produto por questões de distribuição ou mesmo de produção não é aquele, e salvar algum dinheiro para a companhia, ou conseguir reduzir o estoque da empresa, estoque parado é dinheiro perdido, enfim, dependendo do tipo de projeto que ele se envolver, certamente ele ganha uma exposição muito, muito estratégica e pode, sem dúvida, ganhar espaço na empresa. Nada mal. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a Maíra tira suas dúvidas sobre mercado de trabalho. O Conta Corrente volta já. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Bom,